Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 46 pessoas em 9 estados e no Distrito Federal. No Maranhão, a Operação Navalha cumpriu 10 mandados de prisão. Entre os presos está o ex-governador José Reinaldo Tavares. Todos são suspeitos de desvio de recursos federais. Boa noite, Janaína. Como a Polícia Federal chegou aos envolvidos? Boa noite, Cirlan. As investigações da Polícia Federal começaram em novembro do ano passado e apontam desvio de recursos dos Ministérios de Minas e Energia, da Integração Nacional, das Cidades e do Planejamento. De acordo com a Polícia Federal, o esquema fraudava ainda licitações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Segundo as investigações, o esquema criminoso garantia o direcionamento de verbas públicas nos âmbitos federal e estadual para obras de interesse da organização, fraudava licitações para beneficiar as empresas e assim assegurava a liberação de pagamentos de obras superfaturadas, irregulares ou mesmo inexistentes. As contas dos envolvidos foram bloqueadas e os bens estão indisponíveis. No Maranhão, as investigações apontam o desvio de verbas para o pagamento de obras de construção de pontes. De acordo com as investigações, os recursos desviados teriam sido usados na construção de 4 pontes no norte do Maranhão. Além do superfaturamento das obras, as pontes foram construídas em localidades sem nenhum tipo de acesso. São as pontes dos municípios de Água Doce e Paulino Neves. Em Tutóia, as investigações apontam a construção de 2 pontes que não servem em nada para os moradores, porque estão isoladas. Uma delas, de acordo com os documentos da Secretaria de Infraestrutura, teria sido construída sobre o riacho Barro Duro. As únicas pontes encontradas no município são estas, de concreto já deteriorada pela falta de conservação e outra de madeira. A cerca de 500 metros do local, uma obra foi iniciada às pressas em 2005. Depois que começaram a dar denúncia, foi que vieram fazer aí. De acordo com os documentos da Cinfra, a obra custou aos cofres públicos mais de R$1,5 milhão. Um serviço atestado por engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e pago com prioridade. As prisões em São Luís aconteceram no início da manhã. Dos 10 mandados de prisão no Maranhão, 5 foram cumpridos na capital. José Reinaldo Tavares estava em casa quando foi preso. O ex-governador do estado foi uma das pessoas detidas no Maranhão pela Polícia Federal durante a Operação Navalha. Também foram presos o secretário de Infraestrutura do estado, Ney Barros Belo, o engenheiro e fiscal de obras do estado, Sebastião José Franco Pinheiro, com quem foram apreendidos R$700 mil em dinheiro, e o funcionário da Secretaria Estadual de Infraestrutura, José de Ribamar Ribeiro Ortegal. Foram presos ainda Vicente Vasconcelos, diretor da Galtama, no Maranhão, construtora envolvida no escândalo das estradas fantasmas, o consultor financeiro do estado, Roberto Figueiredo Guimarães, e os sobrinhos do governador Jackson Lago, Francisco de Paula Lima Júnior e Alexandre Lago. Durante toda a manhã, equipes da polícia chegavam à sede da Superintendência da Polícia Federal com malotes, documentos apreendidos em cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão. A Justiça decretou ainda 47 mandados de prisão, 10 deles a serem cumpridos no Maranhão. Um deles não foi acatado pelo Superior Tribunal de Justiça. Seria para o atual governador do estado, Jackson Lago. Relaciona ele entre as pessoas que estão sendo processadas naquele inquérito. Processadas não, indiciadas no inquérito. Também por ordem judicial, todos os envolvidos tinham que ser levados para Brasília. No fim da tarde, tumulto na sede da Polícia Federal. Na saída da van onde seguia o ex-governador José Reinaldo e os demais envolvidos no esquema presos no Maranhão. 2 caminhonetes seguiam juntas, carregadas de documentos. A polícia tentou impedir que a imprensa se aproximasse para fazer imagens. Na porta do hangar no aeroporto, o vigilante sacou a arma para os jornalistas. José Reinaldo Tavares embarcou algemado. Em Brasília, o governador Jackson Lago falou sobre a prisão do secretário de Infraestrutura do estado, Ney de Barros Melo. De todos os nomes que li nos jornais, só tem uma pessoa que faz parte do meu governo. É o secretário de Obras que pertenceu ao governo anterior e que foi mantido, o doutor Ney Belo. É a única pessoa envolvida na relação que vi, que faz parte do meu governo. Você pode olhar para mim. Mas o senhor vai... Qual a providência que o senhor vai tomar em relação ao secretário de Obras? Olha, eu vou acompanhar e saber qual é o resultado da apuração.
o destino dele vai estar em função do que a justiça apurar. O senhor confia, continua confiando no secretário? Olha, até que prova em contrário, sim. Agora vamos ver, eu acho que todo mundo, como diz a lei brasileira, todo mundo é inocente até prova em contrário. Na hora que provar que não é inocente, não é? Paciência. Mas o senhor não acha arriscado manter uma pessoa no cargo, assim, ela tendo sido investigada pela Polícia Federal, denunciada pelo procurador? A senhora que está falando que ele está mantido no cargo, é o que eu saiba, ele está preso. Uma das pessoas presas na Operação Navalha foi o advogado Alexandre Lago, sobrinho do governador Jackson Lago. Às 6 da manhã, a Polícia Federal já estava na rua para cumprir os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão de documentos expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A Operação Navalha foi realizada simultaneamente em 9 estados e no Distrito Federal. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que fraudava licitações e desviava recursos federais destinados a obras públicas. De acordo com a Polícia Federal, a empresa Gautama esquema que envolvia políticos, advogados e empresários. A empresa destinava verbas às obras de interesse da quadrilha. De acordo com a Polícia Federal, o esquema funcionava assim. No topo da organização estavam pessoas ligadas à construtora Gautama. Logo abaixo, auxiliares intermediários responsáveis por pagamento de propina a autoridades que tinham a função de facilitar a atuação do grupo. Neste prédio, na Ponta da Areia, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no escritório do advogado Alexandre Maia Lago, sobrinho do governador Jackson Lago. Os policiais vasculharam documentos e equipamentos de informática em busca de provas. Alexandre Lago teria recebido R$240 mil da construtora Gautama. Uma comissão da OAB acompanhou todo o trabalho da Polícia Federal no escritório do advogado. Foram 4 horas dentro do prédio. Na saída, a polícia levou malotes com documentos e CDs contendo informações que podem ajudar nas investigações. No final da manhã, outros policiais faziam buscas na Secretaria de Estado de Planejamento. A imprensa foi proibida de entrar na CEPLAN. A sede da empresa Gautama fica na Bahia, onde a Operação Navalha cumpriu 11 mandados de prisão. Um dos primeiros a ser preso foi o engenheiro Jorge Eduardo Barreto, da Gautama, empresa de construção civil com sede no bairro do Estiepe, em Salvador. De acordo com a polícia, a empresa operava uma organização criminosa infiltrada em órgãos públicos para desvio de dinheiro, corrupção e fraudes em licitações, principalmente de obras de infraestrutura, como a construção de barragens e estradas. O esquema vinha sendo investigado desde novembro do ano passado e ainda, de acordo com a polícia, contava com a ajuda de funcionários públicos e prefeitos, como Luiz Caetano, aqui de Camaçari. Ele foi preso hoje cedo, nesta casa onde mora com a família. Esta é a segunda vez que Luiz Caetano, do PT, é prefeito de Camaçari. Ele chegou à sede da Polícia Federal escoltado por agentes e acompanhado por advogados. De acordo com o mandado de prisão do Superior Tribunal de Justiça, o prefeito de Camaçari foi corrompido pelo esquema de fraude e teria assinado convênios e contratos fraudados para favorecer a empresa Gautama. Além do prefeito, foram presos o secretário de Infraestrutura do município, Irã Araújo, o subsecretário Everaldo Siqueira, o dono da empresa Gautama, Zuleido Veras, e outras 6 pessoas, entre assessores da prefeitura e funcionários da construtora. O ex-governador José Reinaldo Tavares e outras pessoas presas pela Operação Navalha em São Luís embarcaram no fim da tarde para Brasília. No aeroporto de São Luís, movimentação intensa dos policiais federais. O comboio chegou por volta das 4h30 da tarde. 2 viaturas trouxeram computadores e documentos apreendidos em São Luís durante a Operação Navalha. Por último, e cercado por dezenas de policiais federais, o carro com as pessoas presas, entre elas José Reinaldo Tavares. Todos estavam algemados. O ex-governador do estado foi o terceiro a entrar na aeronave. Eles são suspeitos de desvio de recursos públicos federais destinados a obras no Maranhão. Obras que estão incluídas também no Programa de Aceleração do Crescimento. O ex-governador José Reinaldo Tavares segue direto para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde deve prestar depoimento ainda hoje. Vamos voltar ao vivo à sede da Polícia Federal, onde está a repórter Janaína Bordalo. Janaína.
A ministra Eliana Calmon determinou a prisão de 10 pessoas do Maranhão. O ex-governador José Reinaldo Tavares, Alexandre de Maia Lago, Francisco de Paula Lima Júnior, Geraldo Magela Fernandes, Ney Barros Belo, Sebastião José Pinheiro Franco, Roberto Figueiredo Guimarães, José de Ribamar Ribeiro Ortegal, Ulisses César Martins de Souza, ex-procurador-geral do Estado, e Vicente Vasconcelos.